o Exército Brasileiro resolveu ouvir aí a população a partir de uma pesquisa. Importante a gente dizer isso, né? Ninguém está convocando nada aqui. O Exército Brasileiro, aliás, tem olhos e ouvidos em todo o Brasil, né? Mas está lá cumprida a sua parte e vamos falar aqui a respeito disso. Você vai deixar a tua opinião enquanto a gente conversa aqui. Exército fará pesquisa para ouvir o povo brasileiro. A Força decidiu fazer uma pesquisa nacional para ouvir o povo brasileiro. O levantamento será feito com pelo menos 2.000 brasileiros em 50 municípios, abrangendo todas as regiões do país. As entrevistas face a face terão mais de 40 perguntas. Olha só, importante, tá? Tem uma tecnicidade aqui, tem método científico. Vamos lá. Metodologia de pesquisa, né? Estatística. Tão importante quanto a legalidade e o aspecto formal da legitimidade do emprego das forças militares é a percepção que a sociedade e a população local da área de operações têm sobre o emprego das forças militares numa operação, pois a opinião pública, tanto nacional quanto internacional, pode estar menos propensa a aceitar o emprego da força para soluções de antagonismo, diz o documento, que faz referência também ao emprego político da força. A participação do Exército Brasileiro em eventos e momentos políticos nacionais como integrante legítimo da sociedade brasileira, desde os primórdios da sua formação em 1648, obriga-se a estar em permanente sintonia com a sociedade, quanto aos rumos que espera dar suas políticas de desenvolvimento institucional. Ao justificar a realização da pesquisa, o Exército recorre à sua doutrina interna e novamente destaca a importância de se ouvir o povo e não o governo de ocasião. Os rumores dos caminhos que o Exército deve tomar a fim de poder desenvolver institucionalmente depende da percepção que a sociedade brasileira tem de seu emprego e de sua finalidade, bem como dos resultados obtidos nos diversos empregos atuais. Anualmente, o Exército recebe vultosa soma de recursos do contribuinte para desenvolver e estar à altura da importância que o país tem galgado no concerto das nações e necessita ter exata noção de como a sociedade vê o emprego maciço desses recursos. Importantíssimo que o Exército Brasileiro faça isso, tem todo o meu apoio. É uma pergunta técnica, é uma noção técnica. Agora vamos lá. Vamos às disposições e a minha análise sobre essa questão. Dá like, se inscreve e compartilha aí, porque é importante o que a gente vai analisar na sequência. Nós temos que lembrar que o Brasil que nós conhecemos, o Brasil que nós, inclusive, interpretamos diariamente aqui em conjunto nas redes sociais, é muito distinto também das realidades regionais que o Brasil possui. O Brasil é um território continental com mais de 213 milhões de habitantes, né, que foram submetidos durante o seu processo evolutivo da vida, né, a diversas condições. Você tem desde pontos de extrema miséria em regiões remotas do país, inclusive com a falta de acesso à comunicação, até grandes centros urbanos e tecnológicos, como nós conhecemos aqui, por exemplo, na região de São Paulo ou no sul do país, né, ou também distribuído em núcleos por todo o país. Então, a metodologia científica que será escolhida pelo processo de questionamento é tão importante quanto a amostra, né, do povo que será perguntado, porque você vai ter desde pessoas que não têm a menor noção do que fazem sobre a superfície da Terra, né, e isso é um defeito da forma e da má distribuição das riquezas no interior do país, né? Há pessoas altamente especializadas e que podem, sim, dar opiniões de acordo com a realidade projetada na sociedade. Então, o método que será escolhido é tão importante quanto a amostra que será pesquisada. Tá? Esse é um ponto. Agora, eu faço uma recomendação aqui de cara, que dentro das atribuições que o povo brasileiro dá ao seu exército, né, dá às suas forças armadas, também deve ser observado aquilo que o povo vai de forma espontânea, sem liderança específica, às vezes concentrando naquele que dá ressonância ao pedido do povo. Aí sim, e tem feito durante os últimos anos. Eu nunca vi o povo falar, por exemplo, sobre a preocupação se notícias são verdadeiras ou falsas. O povo sabe discernir sobre isso. Mas eu vejo o povo clamando por exemplo, liberdade, pela não tirania daqueles que estão à frente, dos agentes à frente do Estado, sobre os direitos e garantias fundamentais do povo.
Eu vejo o povo urgir também contra a injustiça, contra, por exemplo, as autoridades do Estado que pregam, né, e são sensíveis, por exemplo, a alguns termos e palavras como democracia, mas que sequer são bons exemplos de segui-la. E o povo nunca se furtou a isso. Então, tão importante quanto a pesquisa paga e que pode ser manipulada, dependendo de quem estará na condução do processo, é importante que as Forças Armadas observem a voz das ruas. Essa sim, que conforme nós mostramos há pouco, sabe premiar e também rechaçar os traidores da pátria. É importantíssimo que o Exército observe isso. E na falta disso, eu quero dizer que o povo também sabe escolher e pedir o que quer. Basta querer ouvir. E se eu e você que estamos aqui temos a capacidade de discernir sobre esse desejo voluntário da pátria, representado pela multidão e pelos milhões que vão às ruas com o desejo, sim, objetivo, acredito que os setores de inteligência, não só do Exército, mas das Forças Armadas e de Segurança do país, também sabem. Então, gostou dessa análise aqui? Gostou de como a gente interpreta isso? E eu sugiro, como consulta às Forças Armadas Brasileiras e o Exército Brasileiro, vou fazer uma consulta aqui, inclusive em formato de merchan. Dá um pulo rapidinho. Olha, não vai custar os 200 mil. Uma pesquisa como essa custa mais de 200 mil reais. Vai custar de graça ao comandante do Exército, General Paulo Sérgio. Faço uma indicação aqui. Assista esse documentário aqui no canal Pátria e Defesa, dentro das 4 linhas da Constituição. Assista esse documentário. Eu tenho certeza que o senhor vai se surpreender em 30 minutos sobre o que o povo pensa. Em 30 minutos. Inclusive entrevistas com populares, né? Entrevista com os populares, a movimentação das ruas, como um presidente que atende os anseios do povo é recebido. Tudo isso o senhor vai encontrar aqui nesse documento. 30 minutos. E vai custar de graça. Liberdade de expressão é o que vai custar de graça. Tenha isso como referência. Talvez não sejam o grupo de amostras escolhidos por cientistas. Talvez o grupo de amostra não vai ser 2.000 pessoas escolhidas por cientistas, mas o senhor vai estar de encontro ali, de graça, tranquilamente, para ouvir milhões de brasileiros que foram às ruas do 7 de setembro. E que provavelmente irão novamente esse ano para celebrar os 200 anos da independência do Brasil. Né? Então, eu acho que é uma boa dica. Fica a dica aqui do canal Pátria e Defesa ao General Paulo Sérgio. Quando estiver em Brasília, farei pessoalmente. Né? Um grande abraço, inclusive, mando não só ao comandante do Exército, General Paulo Sérgio, parabéns pela iniciativa, como a todos do alto comando do Exército Brasileiro e do alto comando das demais forças também. Tá? Gostou dessa dica? Dá like, se inscreve e compartilha. O povo já disse o que quer, pessoal. O povo já disse. Tá? E confia no seu Exército. Né? E tive o prazer agora de estar em dezembro no almoço, no jantar, desculpa, em homenagem às Forças Armadas, que o DESEG, o Condefesa, a partir ali da Fiesp, fizeram em homenagem às Forças Armadas. Estava lá presente, conversei com o General Paulo Sérgio e tive o prazer de poder dizer isso pessoalmente para ele e também ouvir do próprio General Paulo Sérgio que o povo brasileiro pode contar com a lealdade das suas Forças Armadas e do seu Exército. Tá? Ouvir do próprio comandante. Então, vamos adiante aqui, pessoal. Tá? Tem muito mais coisa para a gente falar sobre esse assunto. É óbvio que tem, mas eu acho que fica a dica aí. Dá para ouvir os 2.000 da amostra? As 2.000 pessoas por todo o Brasil? Dá. Mas fica a dica aqui, só para a gente deixar bem ilustrado. Acho que é uma imagem tão bonita que vale a pena. Eu acho que dá para a gente ouvir isso aqui também. Ouvir. Eu vou falar aqui enquanto eu coloco as imagens, desses milhões que foram às ruas em 7 de setembro, né? Eu acho que fica bem legal. Dá para a gente ouvir. Eu acho que vale a pena. Dá para a gente ouvir isso aqui também, imagens exclusivas aqui do canal Pátria e Defesa no 7 de setembro. Tudo verde e amarelo aí, tudo orgânico. Brasileiros saíram de casa para homenagear, inclusive, o nosso próprio Exército.
nesse dia, inclusive, ouvindo o presidente da República, que é o comandante em chefe das Forças Armadas Brasileiras, né? Então eu acho que fica a dica bem dada aí, né? E a gente esteve presente aí por todos esses momentos, tá, pessoal? Vamos lá, vamos partir adiante.